Muito bom dia para vocês. É um grande prazer ter a oportunidade de conversar com vocês aqui hoje. Como o Mário falou, a gente já se conhece aí há bastante tempo, e nessa jornada aí de buscas e aprendizados em relação a uma série de assuntos, a gente acabou iniciando esse trabalho aqui em São Paulo, né? Eu sou de Piracicaba, e aí muita gente começou a procurar esse tipo de orientação relacionada à saúde, relacionado a informações que têm sido desenvolvidas, né, mais recentemente, principalmente com base na física quântica, que traz para a gente a oportunidade de resultados muito mais rápidos e seguros do que as opções que a gente tem até então. E aí ele me convidou se eu não gostaria de começar alguma coisa em São Paulo, né? E aí muito carinhosamente, né, recebido aí pela família do Mário, né, da Dona Luzia, e aí eu acabei começando no mês passado, né, alguns estavam aqui, a gente falou um pouco sobre alimentação quântica, né, sobre saúde quântica. Esse foi o nosso tema de setembro. E aí hoje a gente vai conversar um pouco sobre um outro tópico, que ele é extremamente importante e que ele vai tratar sobre resistência, né? Sobre imunidade. Tá bom assim? Alô? Estava muito alto. Tá bom? Está fazendo microfone? Alô? Deu? Ok? Tá bom? Tá bom. Na verdade, pelo tamanho aqui do espaço, né, e pelo tamanho do grupo, não precisaria de microfone. A gente só está fazendo um teste para a captação da imagem, da filmadora. Em setembro, a gente não usou microfone, aí eu precisei falar mais alto, ficou meio distorcido, tinha mais chiado na câmera do que voz. Então, na verdade, o som hoje é mais para a gente poder ter a gravação. Que aí nem todo mundo consegue estar presente, né? Assim como no mês passado também, algumas pessoas não puderam vir. E aí o que a gente fez? Depois da gravação, a gente separa alguns trechinhos e aí manda para o pessoal poder ter a oportunidade de assistir alguma coisa, ok? Então vamos lá, a gente vai falar sobre resistência, né? Sobre imunidade. E para falar sobre resistência, a gente vai começar falando sobre um tópico que é extremamente importante e que a maioria de nós fica meio assim em pânico quando acaba tendo esse fato, que é inflamação. Então, como que a gente pode entender a importância ou a influência da inflamação no nosso sistema imunológico? Porque, a princípio, a maioria das pessoas, quando pensa em inflamação, já pensa em um vilão. É um problema, tem que eliminar, tomar um anti-inflamatório, sair correndo, né? A gente quer que aquilo desapareça da noite para o dia. E esse fato acontece porque a gente não compreende de fato o que é inflamação. Então, ao invés de ser um grande problema, deveria ser um aliado na nossa vida. Aí você fala, nossa, esse Nelson é louco, né? Como que inflamação é um aliado? Pelo amor de Deus, a gente quer expulsar da existência, né, da nossa vida. Então a gente vai ver hoje que quando a gente fala sobre inflamação, é algo que está na origem de todas as doenças. O que significa isso? Independente da queixa ou do sintoma que a pessoa apresente quando ela me procura, a certeza que eu tenho é que o organismo dela está inflamado. Mas inflamação não é só quando está numa região e aí fica quente, aí fica vermelho, aí fica doendo, aquela parte está inflamada? Não. Inflamação é um estado do nosso organismo, quando ele se encontra inflamado. Então você pode ter o corpo inflamado e não apenas uma região ou um determinado órgão inflamado. E esse estado de inflamação, ele tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje, ok? Então, antes de falar especificamente sobre o tema, né, eu gosto de falar um pouco como que eu cheguei até aqui, né, quem estava aqui no mês passado, né, eu já falei um pouco sobre isso. A minha especialidade, desde o início do meu trabalho diretamente em consultório, começou com a área de alimentação. Então, alimentação saudável, alimentação natural,
né? Transição principalmente para o vegetarianismo, para a alimentação viva, que é esse palavrão aqui, né? Crudivorismo, um outro nome para a alimentação viva, que é uma filosofia alimentar, né? Um tipo de dieta. E aí, desde criança é que eu me interesso por esse assunto. Muito antes de pensar em alguma coisa do ponto de vista profissional, eu já me interessava por alimentação, fazia os meus testes, os meus shakes, né? Às vezes umas coisas que dava para tomar, outras vezes, né? Nem a família com muito amor queria experimentar, né? Aquela coisa intragável, né? Então, algumas coisas funcionavam, outras nem tanto. Mas enfim, eu sempre fui procurando, pesquisando, testando, então todo mundo sabia que eu tinha umas poções malucas, né? Era meio um alquimista ali, que ficava misturando as coisas para ver o que dava. E aí, com base nisso, como há muito tempo que eu faço esse estudo, eu acabei ao longo desse meu caminho de mais de 25 anos, passando por todo tipo... Eu não posso ficar do lado de lá. Cada caixa lá, né? Então, eu passei por todo tipo de dieta que vocês podem imaginar. Não apenas do ponto de vista de estudo e pesquisa, mas teste em mim mesmo. Eu não tenho coragem de orientar uma pessoa a fazer algo que eu não tenha experimentado antes. Então, o primeiro teste, por mais que a teoria, a explicação seja fantástica, né, e aquilo, né, todo mundo diga, nossa, maravilhoso, é isso mesmo, vamos fazer, mas como é que essa teoria se processa dentro do nosso corpo, né? Como é que o nosso corpo vai reagir? Então, eu primeiro vou ver o que acontece, aí depois eu consigo orientar alguém ou não. Por dois motivos. Primeiro, por uma questão de segurança, né? Falar para alguém fazer alguma coisa que você não sabe o que acontece é meio estranho. Primeiro, por uma questão de segurança. Segundo, e mais importante do meu ponto de vista, é porque um dos pontos principais do meu trabalho, da minha orientação, é a fase de transição. Ou seja, para a pessoa sair do hábito que ela tem, da rotina que ela tem, daquilo que ela tem feito, para uma nova situação que a gente considera boa, melhor e adequada, você tem um processo aqui no meio, né? Como é que você muda de uma coisa para outra? Não é simplesmente pegar uma lista, uma receita e passar para a pessoa e falar assim, olha, você tem que fazer isso daqui para frente, você tem que comer isso, tem que tomar esse chá. A pessoa não consegue de uma hora para outra fazer assim em um dia, né? Existe uma fase de transição. E o que é essa fase de transição? Não é aquilo que depende apenas de força de vontade. Porque a maioria dos profissionais acha, não, a pessoa ela quer melhorar, ela tem que ter disciplina e força de vontade, você fala, ela vai se virar, né? Daqui 1 mês, 2 meses ela volta e você só vai perguntar para ela, e aí, conseguiu fazer? Eu acho isso muito cruel, né? Porque quando a gente fala sobre transição, a gente está falando sobre mudanças de conceitos, a gente está falando sobre aspectos emocionais das experiências que a gente já teve, a gente está falando sobre encontrar ingredientes que talvez a gente não conheça, encontrar receitas que a gente não sabe, as relações na nossa casa, no nosso trabalho, não é? Você quer mudar uma coisa, e aí o seu familiar não entende, ele acha que é bobagem, e aí você muda alguma coisa no trabalho, e aí os seus amigos tiram sarro de você, né? Então todo esse processo emocional de relações, todas essas dificuldades fazem parte da fase de transição. Então se você não tiver um apoio em relação a isso, simplesmente parar de fazer A e fazer X, não funciona. A maioria das pessoas desiste. Então, por esse motivo que eu sempre procuro fazer primeiro em mim, exatamente para que eu entenda na prática o que são essas dificuldades da mudança em relação àquilo, para que eu possa entender as pessoas, né? Senão é muito complicado. Essa parte aqui do crudivorismo, da alimentação viva, eu coloquei para contar uma historinha, que foi exatamente a época em que eu estava cuidando da minha mãe, né? Meus pais já são falecidos, os dois tiveram aí, doenças que a gente deseja que ninguém passe, né? E aí no caso da minha mãe, ela ficou muito tempo tentando descobrir o que tinha, aquela história que todo mundo sabe, né? Vai para o médico, para o outro, para exame, manda exame para fora, volta. E aí 2 anos e meio para conseguir identificar o que ela tinha, perdendo coordenação, sentidos, tontura, controle urinário, enfim, perdendo peso. Então, ninguém imaginava o que era. Então, no final das contas, ela tinha hidrocefalia, né? Um acúmulo de líquido no cérebro que não sai como deveria, acumula pressão, altera toda a parte neurológica. Quando descobriram,
não tinha mais o que fazer, só botar uma cânula, aí era muito complicado. Né? E nessa situação, ela já tinha ido para o UTI, tinha entrado em coma, tinha saído, foi para o quarto, voltou, não sei o quê. Aí, chegando ao ponto, ela estava relativamente estável, os médicos, bom, leva para casa, né? Leva para casa. E aí, chegando em casa, morando em Piracicaba, vim para São Paulo, meus pais moravam aqui. E aí eu fiquei, né, os últimos 20 dias com ela aqui. E aí, nesse momento, o que eu fiz? Bom, naquela época, o meu conhecimento era só alimentar, né, e um pouco de desintoxicação. Hoje eu tenho mais essa formação e essa base quântica, na época eu não tinha. É o que eu fiz, usei exatamente a alimentação viva. Reduzi o cardápio dela para 100% na alimentação viva, que são alimentos que não são aquecidos a mais de 42 graus, que tem muita vitalidade, enfim, né? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. E o que aconteceu? Em menos de 10 dias, ela estava com a glicemia no alto e tomando medicamento, cortou o medicamento, infecção, inflamação, de tudo quanto é tipo que vocês imaginam, zerou, febre, zerou, remédio de pressão, zerou. Em 10 dias, ela estabilizou o quadro dela e não precisou tomar mais nenhum dos outros medicamentos, tinha uma enfermeira acompanhando, claro, né? E ela ficou muito bem, obrigado, pelo menos dentro daquilo que era possível naquela situação. Então eu gosto de contar isso só para dizer o quanto a gente consegue resultados rápidos usando simplesmente a alimentação. Então imagina se a gente usa outros recursos também associados. O resultado ele é muito grande, é muito forte. Depois, por último, isso daqui foi uma experiência própria que eu achei muito interessante, né, e que tem a ver com essa parte inicial de estar testando em mim e tudo mais. Eu participei de um curso no início do ano passado. É um curso com público restrito, eram apenas 13, 15 participantes, todos da área da saúde, então a gente tinha ali vários médicos, nutricionistas, fisioterapeutas. E eu não sou médico, né? Sou terapeuta. Fui me especializando na área de terapia, formação quântica, vários cursos na área de alimentação, de tudo quanto é tipo. E aí a professora, a especialista, ela estava ensinando para a gente um teste, onde você, apenas observando algumas características das costas da mão, você consegue identificar se a pessoa ela tem algum problema ou digestivo ou respiratório. Então ela foi passando nos alunos, né, e olhava, você tem problema digestivo, você respiratório, você os dois, você um pouco, você vai procurar ajuda, né? E assim foi. Aí ela chegou em mim. Dos 15 alunos, eu era o único que não tinha nada. Nem digestivo e nem respiratório. Eu conto isso para dizer o quê? Que realmente eu me esforço em testar. Eu me esforço em colocar em prática antes de ensinar alguma coisa. Porque quando eu digo para a pessoa, olha, pode ficar tranquila que isso aqui tem resultado, não tem efeito colateral, eu tenho certeza disso. Né? É lógico que não apenas em mim, porque eu poderia ser apenas um caso isolado, né? Mas aí são vários e vários pacientes já há muitos anos que fazem e realmente eu vejo que o resultado é o mesmo. Então, eu acho muito importante que a gente sinta no corpo. E tem algumas orientações, principalmente informações que vêm, por exemplo, de tradições antigas, que povos muito sábios sempre usaram e aquilo sempre funcionou. E como não é de interesse das grandes corporações econômicas, você não tem pesquisa e comprovação daquilo, né? Então alguém pergunta, mas qual é a comprovação científica? Não tem. Ah, então não funciona? Não. Simplesmente ninguém se dedicou a ir pagar para fazer a pesquisa. A pesquisa não existe, não quer dizer que não seja verdadeiro, né? Então existem questões assim que às vezes você não tem como comprovar para a pessoa, você pode explicar, né? Dar uma teoria, dizer qual que é o fundamento, mas qual é a maior comprovação que existe? O resultado. Então quando a pessoa está em dúvida, eu digo, sem compromisso, faz um mês, depois você fala o que você acha. Quando a pessoa faz e sente, né, pode vir qualquer um explicando o contrário, que você já sentiu, você sabe o que aconteceu. Né? Então, a prática é extremamente importante. Né? Então, só para esclarecer um pouco, né, o Mário falou, é um grande amigo meu, a gente se conhece há tanto tempo, não sei o que, tá, mas quem é esse amigo do Mário? Né? Então, da onde que veio esse fulano que a gente não conhece? Então, a minha formação acadêmica inicial, né, eu sou agrônomo, né, por isso que eu fui lá para Piracicaba, fui estudar, me formei, casei, não saí mais de lá, né, acabei ficando na cidade. Né, então, de formação, eu sou agrônomo
E o meu interesse na agronomia, desde pequeno, sempre foi exatamente os alimentos. Eu achava que eu poderia, né, contribuir na produção agrícola e ter produtos de qualidade para as pessoas e trazer mais saúde e tudo mais. Então, o meu objetivo era esse. Mas depois de algum tempo eu percebi que de fato eu gostava muito da natureza, mas talvez para viajar, fim de semana, um sítio, fazenda, né? Não necessariamente para uma atuação profissional. Eu percebi que o meu maior gosto eram as pessoas e não a produção do alimento. Foi aí que eu comecei a direcionar toda a minha área profissional para a orientação alimentar e não a produção alimentar. Mas a minha formação agronômica me trouxe uma vantagem muito grande, que foi o fato de conhecer o alimento, a produção, a diferença de quando ele é produzido numa região ou outra, num clima ou outro, num determinado tipo de técnica produtiva ou outra. Ou seja, eu tenho contribuído com aquilo que normalmente médicos e nutricionistas não entendem, que é o objeto da alimentação, que é o alimento. Então aí, com essa base, eu acabei tendo também uma percepção do ser humano enquanto um ser sistêmico, integrado. Assim como para você ter uma maçã, você tem que considerar o clima, tem que considerar as outras espécies que estão junto, você tem que considerar o solo, a quantidade de água, né, o calor e uma série de coisas. Ou seja, para ter a maçã, você não vai olhar só para o pé de maçã. Você tem que olhar para todo o sistema. A gente também é assim, quando uma pessoa fala, Nelson, eu estou com dor aqui, né? Tem uma pomadinha para tirar essa dor daqui, né? Eu digo, pode ter, mas não vai resolver. Por quê? A dor que está aqui, o problema não é só aqui. Você é um sistema. Tem outras coisas no seu organismo que podem estar criando essa situação. Se a gente não encontra aonde que está a causa da sua queixa, a pomadinha pode tirar a dor, mas vai voltar. E às vezes, volta pior. Porque o problema vai se agravando lá dentro, ok? Então essa é a visão sistêmica que, né, a minha experiência agronômica me trouxe, e eu acho que isso foi uma felicidade para mim. Agora há pouco eu falei para vocês do quão importante é a fase de transição, de uma mudança de hábito de qualquer tipo, né? Então, por esse motivo é que eu fiz também a formação de coaching, porque o coaching ele trabalha exatamente mudança comportamental. Então isso me ajudou na orientação das pessoas em relação à saúde. Saber como é que funciona a cabeça, né? Como é que funciona a relação com as nossas emoções, né? Então o coaching ele traz essa bagagem. E aí na área da alimentação, né, várias especializações que eu fiz. Nutrigenética, né? Isso é muito importante, é uma das bases da minha orientação. Nutrigenética é o que a maioria conhece como dieta do tipo sanguíneo. Antigamente acreditava-se que era simplesmente alimentos, mas na verdade tudo aquilo que entra em contato com o nosso corpo reage ou não com o nosso sangue. Significa que os alimentos, existem alimentos adequados ou não ao nosso sangue, existem remédios adequados ou não, temperos adequados ou não, chás adequados ou não. Então às vezes uma pessoa recebe a orientação de tomar um antibiótico, existem determinados compostos de alguns tipos de antibióticos que aquela pessoa daquele tipo não pode. Então, às vezes, se ela tiver apenas essa informação, ela não vai deixar de tomar um antibiótico, mas ela pode informar o médico. Você tem alguma outra alternativa que não tenha esse componente? E o médico vai passar um outro que serve também para ela. Isso já faz toda a diferença. Por isso que às vezes a pessoa toma um medicamento e ou não melhora, ou começa a passar mal, e aí ela passa mal, fala para o médico substitui, mas eles não fazem nem ideia do que aconteceu. Reagiu com o tipo sanguíneo dela. Isso é uma coisa séria, às vezes até grave a reação, né? Então, aqui a gente tem toda a parte de hábitos e alimentação que fazem com que o nosso código genético manifeste o nosso potencial e abafe os genes de doença. Então, às vezes a pessoa fala, o meu caso não tem cura, porque o meu problema é genético. Tem sim. Ter o gene de doença não quer dizer que ele vai manifestar a doença, você pode desligar ele. Isso hoje tem sido muito estudado, né? Isso é a epigenética, é a influência do ambiente e dos hábitos na modulação do seu código genético. Ou seja, uma pessoa que tem um problema genético, ela não está fadada a ter aquela doença. A epigenética hoje prova isso, tá? Isso é muito fundamental. E a nutrigenética é a parte de nutrição, de alimentação, baseado nisso, na genética e na epigenética, ok? E aí, por fim, toda a parte de terapia quântica, né?
que é um dos grandes diferenciais que veio completar a minha percepção sobre saúde, e é com base nisso que a gente vai conversar hoje. Isso aqui, rapidinho, só para vocês entenderem quem é que está aqui na frente, né, para a gente se familiarizar um pouquinho mais. Tá? A princípio, se tiver alguma coisa muito estranha agora ao longo da apresentação, vocês, né, precisarem interromper, tá? Fique à vontade, a gente vai conversando. Tá bom? Bom, começando por inflamação, né? Quem é que quer inflamação? Se a gente sai por aí oferecendo, né? Quem quer sentir inflamação? Quem quer estar inflamado? Né? Com certeza a expressão vai ser alguma coisa desse tipo, né? Ninguém quer isso na vida. Mas será que é bem assim? O que é essa tal de inflamação? Quando a gente fala sobre a nossa resistência, que é o nosso tema de hoje, né? Resistência de campeão, o nosso sistema imunológico ele tem a responsabilidade de proteger o nosso organismo. Ele protege do quê? De uma série de invasores. Okay? O nosso organismo, ao longo da vida, ele é atacado. Então, o sistema imunológico são os soldados que vão ali nos proteger. Okay? Desta forma, a gente consegue se manter sempre saudável, se o sistema imunológico ele estiver ok. Perfeito? Então essa é a função do nosso sistema imunológico. Agora, se a gente perguntar, então, quem quer ter resistência, com certeza, todo mundo. A inflamação ninguém quer, uma resistência, opa, né? Todo mundo quer ter uma resistência de campeão. Eu quero fazer o que eu quiser, eu quero me divertir, eu quero comer qualquer coisa, né? Eu quero dormir pouco e quero continuar saudável, não quero ter uma gripe. Todo mundo queria ter uma resistência forte. Mas, se a gente não der atenção às condições e aos requisitos que o nosso sistema imunológico pede para que ele trabalhe direito, ele não vai deixar a gente saudável. A gente vai ter as consequências dos nossos maus hábitos, ok? Então, como que a gente pode ter uma resistência de campeão? Agora há pouco eu disse que o nosso sistema imunológico ele vem proteger a gente de invasores, de ataques. Tá? Então, o que são esses ataques? Para a gente entender um pouquinho. Primeiro, nós temos ataques de ordem bioquímica. O que é um ataque bioquímico? Por exemplo, o açúcar, principalmente o branco, ele gera uma série de reações, uma cadeia de reações bioquímicas no nosso organismo que desequilibra uma série de coisas. Então, quando o açúcar entra e desequilibra um monte de coisa, o nosso sistema imunológico considera ele um invasor. Por isso que o açúcar inflama, porque ele é visto como um invasor no nosso corpo. Né? O que mais? Os agrotóxicos que a gente tem aí nos alimentos, infelizmente, quase tudo hoje em dia, por isso que existe esse movimento tão forte da gente procurar cada vez mais consumir alimentos orgânicos ou biodinâmicos. Né? Hoje em dia, infelizmente, para a maioria das pessoas ainda não é tão viável, porque ele costuma ser mais caro, mas quanto mais pessoas consumirem, a tendência é o preço baixar, né? Que hoje ainda tem pouco consumo. Mas se a gente for colocar na balança, o prejuízo de sofrimento, de doença, custo e tempo com tratamentos, com medicamentos na farmácia e tudo mais, eu particularmente acho que o preço de uma alface mais cara ainda sai bem mais barato do que todo esse resto do processo, né? Você não quer pagar R$3 a mais numa alface, você gasta 150 em remédio na farmácia. Eu acho que não vale a pena, fora dor, sofrimento, por aí vai. Né? Depois, a gente tem, aqui, não só, tá? Ok? Os antes aqui é o que tem nos produtos industrializados, né? Corantes, acidolantes, não sei o que, então tem um monte de não sei o que lá antes, tudo aquilo lá que tem nos industrializados são esses bichinhos aqui que também fazem um estrago lá dentro. Então é um ataque de ordem bioquímica. Okay? Depois, biológico, que é o que a gente está mais acostumado a pensar, né? Quando pensa em inflamação. Então a gente tem ali, né, os parasitas, bactérias, vírus, fungos, que entram no nosso corpo e, na verdade, eles muitas vezes já estão no nosso corpo, só que quando o nosso sistema imunológico não está funcionando, aí ele realmente faz um estrago. Né? E aí tem aquele exemplo clássico, né? Então, se uma pessoa num grupo de 100 estiver resfriado, significa que os 99 restantes também ficarão resfriados? Não. Se a resistência da pessoa estiver alta, ela está em contato com o vírus da gripe, mas ela não fica resfriada. Ou seja,
Não é a presença ou não do vírus que faz você ficar doente. É se a sua resistência consegue lidar com aquele vírus ou não. Okay? Principalmente nos dias de hoje, a gente não tem nenhum ambiente asséptico. Aonde a gente vive que não tem contaminante? Impossível. Né? Então a gente precisa ter a resistência alta e não estar em lugares onde não tem contaminação. Depois, ordem biofísica. Aqui a gente já está falando o quê? Do nível de frequência. Então, o mais conhecido aí são as radiações, raio-x, celular, computadores, né? Torres de celular ou de emissoras. Então, todo esse campo eletromagnético, toda essa radiação, ela também altera a frequência do nosso corpo. E aí, quando a frequência é alterada, a gente começa a ter processos degenerativos. Okay? Então, é um ataque biofísico que o nosso corpo também precisa dar conta quando acontece. Hoje em dia, cada vez mais, essa parte aqui ela é muito violenta por causa de toda a tecnologia. Né? Estrutural, aí quando a gente tem algum acidente, algum trauma, alguma pancada física. E aí o seu corpo vai ter que também lidar com a reestruturação daquele impacto, daquela ruptura, e também é o sistema imunológico que vai dar conta. Então vocês percebem quantos tipos de agressão o nosso corpo sofre a vida toda. E quem que faz essa reparação? O sistema imunológico. Então isso para ficar claro. O que é essa resistência? Não é simplesmente aquilo que não deixa a gente ter dor de cabeça ou diarreia. É aquilo que vai proteger o nosso organismo de tudo quanto é tipo de ataque. Ele é extremamente importante. Okay? Esse processo que acontece em resposta a essas agressões, ou seja, o nosso organismo foi atacado e o organismo reage, responde a esse ataque. Isso é exatamente a inflamação que é produzida pelo sistema imunológico. Ou seja, a gente viu a importância do sistema imunológico. Ele nos protege de todo tipo de agressão. E a função dele, nesse processo de proteger, é exatamente iniciar um processo inflamatório. Então, aquela brincadeira do início foi exatamente para a gente perceber como, quando a gente pergunta, quem quer inflamação? E, pelo amor de Deus, sai daí, né? Ninguém quer. Quem quer resistência? Todo mundo quer. Mas, as duas coisas vêm junto. Se a gente elimina um, a gente elimina o outro também. Okay? Então isso é muito importante. Então a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é essa compreensão de que a inflamação é um recurso do nosso sistema imunológico. Okay? Ele não é um problema, ele é o caminho de ação do sistema imunológico. Então a inflamação nesse sentido, ela tem uma duração necessária para cumprir o que ela deve fazer lá no nosso corpo. Só que depois ela desaparece. Okay? É como quando a gente contrata as nossas auxiliares domésticas, né? E aí vem a moça ali uma vez, 2 vezes por semana, ela entra e faz a faxina, limpa o chão, lava a roupa, faz isso, faz aquilo, bate o tapete, no final do dia acabou, o que ela faz? Ela vai para casa dela, volta só na semana que vem, não é? Porque ela cumpriu com a faxina. Agora imagina se a pessoa já cumpriu com a faxina e ela ainda fica lá, né? O sofá já está limpo, ela continua esfregando. O que vai acontecer? Vai gastar o tecido, vai fazer um furo, não é? Não tinha mais sujeira para tirar e ela continuou. Então, a inflamação ela tem uma duração necessária para aquele processo de controle, de proteção, de faxina. Se ele continua e não desaparece, aí é que começam os problemas. Tudo bem até aqui? Está claro? Então, isso é muito importante, a gente saber o que é essa inflamação no nosso corpo. Porque se a gente não compreende, a gente não tem como regular essa inflamação, a gente não tem como lidar com ela. E a gente fica o quê? Só brigando. E normalmente a nossa brincadeira, o que é? Mata ela. Significa que a gente desligou o sistema imunológico. Ok? Depois, olha normalmente o que a gente faz, né? Quando os nossos hábitos de vida não são adequados, dieta, sono, sedentarismo, né, e por aí vai, os hábitos não são adequados, significa que a gente faz o quê?
a gente cria a condição que vão enfraquecer os nossos soldados, que é a nossa defesa, que é a nossa resistência. Então, né, imagina que um dos soldadinhos do nosso sistema imunológico, e a gente começa a dar uma imensa sobrecarga de tarefa. Ele não dá conta. Ele vai surtar. Por isso que o sistema imunológico da pessoa começa a ficar extremamente oscilante. O que são as reações alérgicas exageradas? Vocês já conheceram pessoas que começam a ter uma alergia aqui, uma alergia ali, uma coceira aqui, uma coisa lá, né? Entra em contato com um negócio da urticária, com outro da urticária, fala, nossa, eu preciso procurar um alergista. Aí ele vai fazer um teste. Aí volta o teste. A pessoa olha ali, você é alérgico a 25 itens. Como assim? 25 coisas me causam alergia? Essa pessoa tem alergia a tudo isso? Não. É o sistema imunológico dela que está desse jeito. Totalmente desregulado. E aí, como ele está perdido, sabe aquela história, você tem um monte de trabalho, você não sabe o que é prioridade. Quando aparece alguma coisa a mais para fazer, você quer dar um jeito de fazer e resolver aquilo o quanto antes para tirar um da lista, não é? E aí, normalmente você faz meio de qualquer jeito, né? Não faz muito bem feito. É o que acontece com o nosso sistema imunológico. Qualquer coisa que aparece lá, ele fala, deve ser um agressor, eu nem sei o que é, na dúvida, joga fora isso. E ele começa a ficar reativo em relação a um monte de coisa. Ou seja, naquele momento a pessoa não é alérgica a tudo aquilo, ela está reativa, porque a imunidade dela está totalmente desregulada. Tanto é que quando a resistência dela volta ao normal, ela entra em contato com aqueles produtos e não tem reação alérgica mais. Ok? Some. Então, imagine o nosso soldadinho, normalmente fica assim lá dentro. Coitado dele. Ele queria mais uns 10 para ajudar e não tem. Até tem, mas os outros 10 estão iguais, né? Está assim também, né? Um bando de louco lá dentro, coitado. Então o que acontece? Esse processo de inflamação que eu citei para vocês, que é extremamente importante, ele não se completa. E o nosso organismo fica em um looping. Ou seja, a faxineira vem, limpa e tem que ir embora, acabou, não é? No nosso organismo, a faxineira fica ali esfregando o sofá. Fica esfregando, né? Isso é um looping. A gente que só de olhar tem tontura, né? Nossa, pelo amor de Deus, né? Como é que tem gente que gosta de entrar nessas rodas e dar cambalhota, ficar de ponta cabeça, né? Então imagine o nosso sistema imunológico assim, ele inicia a inflamação. E aí, ele volta, e você fica em processos inflamatórios repetitivos, ele não completa, ele não termina. É a faxineira que fica ali em casa esfregando, né? E não tem mais nada, ela continua esfregando. Então isso é a tal da inflamação crônica. É a inflamação que não completa o seu processo, ela não termina. Ela fica repetidamente fazendo o que ela não precisaria mais fazer. Tá? Então, nesse ponto, de fato, é um problema e precisa ser regulado. Mas o importante é a gente perceber como que chegou nesse ponto. Ok? Como que chega nesse processo repetitivo de inflamação crônica, que não se completa. Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente verifica hoje o que a gente tem de pesquisas relacionadas a vários tipos de doenças, né, como eu no início comentei com vocês, a gente já tem muitas comprovações de que a inflamação crônica é a causa de praticamente todas as doenças crônico-degenerativas, inclusive do próprio processo de envelhecimento. Ou seja, qualquer ideia que vocês tenham sobre uma doença crônica degenerativa, o processo de envelhecimento, assim como qualquer outra doença simples, porque essas aqui são as piores, né? Então as outras mais simples também têm como base a inflamação crônica. Por isso que no início eu disse, independente do que a pessoa me apresente, a primeira coisa que eu tenho certeza é que ela está com o organismo inflamado. Isso eu não tenho dúvida. Então, a primeira coisa que eu faço é iniciar um processo onde eu vou ajudar a regular o sistema de inflamação do corpo dela. E aí, em paralelo, as outras coisas específicas, que é aquilo que ela me trouxe. Ok? Por quê? Se a gente não corrige a inflamação crônica, a gente vai ter tudo isso daqui. E do que eu estou falando? Pouquinha coisa, né? São só alguns exemplos e alguns itens que já foram associados diretamente à inflamação crônica, né? Então, ó,
Aqui já tem uma lista gigantesca, né? Todas as doenças autoimunes sem exceção. Né? Psoríase, né? As escleroses, né? Fibromialgia e por aí vai, né? Tem um monte. Né? Lúpus, né? Esclerose, arteriosclerose, AVC, né? Alzheimer, demências, depressão. Por isso que às vezes a pessoa fica ali só com antidepressivo 1 década, 2 décadas e não resolve nada. Porque o antidepressivo, sem corrigir a inflamação crônica, ele não vai fazer milagre. Porque a causa é a inflamação crônica, e não só uma alteração bioquímica do cérebro. A questão é por que alterou a química do cérebro? Por causa da inflamação crônica. Você tem que tirar a causa, né? Não ficar brigando ali com aquela substância na cabeça da pessoa. Né? Diabetes, tipo 2, obesidade. Obesidade é inflamação, é um quadro inflamatório. Fadiga, gordura no fígado, né? Outros problemas de fígado, hepatite, cirrose, todos os processos de artrite, de artrose, né? Doenças intestinais, osteoporose e por aí vai. Né? Problemas cardíacos, todos os tipos de câncer, sem exceção, vêm de inflamação crônica. Todos. Tá? Então, dá para perceber o tamanho da importância de controlar essa situação da inflamação no nosso organismo. Ele é a base de tudo. Uma outra coisa que também é base, junto com a inflamação crônica, que faz parte do processo, é a acidificação do nosso corpo. Toda doença vem de um organismo mais ácido do que deveria. Então, quando lá atrás eu falei sobre a alimentação viva, que eu usei na minha mãe, o que a alimentação viva faz? Ela alcaliniza o organismo da pessoa. Por isso que uma série de coisas desaparecem. Você tira a pessoa daquele quadro ácido. Né? Então, né, nosso colega ali atrás também tem uma experiência agronômica, né? Então, quando a gente fala de solos, né, uma das primeiras coisas que se faz antes de plantar é calagem, né? Vamos ali jogar calcário, vamos corrigir o quê? O pH do solo. Então, até para a planta você corrige o pH do solo, e aqui no nosso corpo ninguém pensa em corrigir o pH do nosso organismo, depois nem entende que está doente. Então, a acidez é o primeiro ponto, ok? Então, aqui só alguns exemplos, né? Isso aqui é um exemplo, a lista é gigantesca. Tudo bem até aqui, pessoal? Tá? Qualquer dúvida, por favor, tá? Interrompe e a gente vai conversando. Então vamos entender como que é esse processo da inflamação. Tá? Daí entendendo o que ele faz, a gente entende qual é a importância e a gente entende também como que a gente pode lidar com ele, como que a gente pode regular. Então vamos lá. Primeiro, ele tem a fase 1, que é a fase de destruição. Por que ele precisa de uma fase de destruição? O sistema imunológico não são os soldadinhos que vêm proteger contra invasores? Se a gente está sendo atacado, a gente está sendo destruído em algum nível. Então ele precisa o quê? Cuidar daquela parte que foi danificada. Ele não pode deixar alguma coisa quebrada, ele precisa resolver isso. Então ele vai ter a fase de destruição. Ele vai destruir quem? O invasor. Ok? O inimigo. Então essa fase serve para quê? Para neutralizar os agressores, sejam biológicos ou bioquímicos. Então, e no caso de agressões estruturais, né, como um trauma, uma pancada que a gente falou, essa fase de destruição ela vai fazer o quê? Ela vai destruir o tecido afetado, ok? Vai fazer uma faxina naquele tecido, naquele órgão que foi danificado pelo trauma, pelo acidente. Né? Por quê? Esse tecido afetado, ele não tem mais função, é lixo, ele está em decomposição. Okay? Então a primeira fase da inflamação é, você teve ataque bioquímico, você teve ataque de vírus, de fungos, de bactéria, então seu sistema imunológico vem na fase de destruição para combater esse agressor. Segunda coisa que ele fez, qualquer tipo de ataque, seja desse tipo ou seja físico, você tem tecidos e estruturas que foram danificados, que estão morrendo, que não tem mais função, não pode ficar lá dentro. Então ele vem destruir aquele tecido danificado, vem fazer uma faxina, ok? Essa é a primeira fase, a fase da destruição. Vocês percebem o tamanho da inteligência do nosso organismo? A quantidade de reações e processos que existe lá dentro é uma coisa incrível. Então, quanto mais a gente deixa o nosso corpo cumprir com a sua função, melhor, né?
Então a gente tem que dar uma ajuda, mas não ficar interferindo muito, porque só bagunça. Segunda fase, reparação. Ok? Então ele eliminou, bloqueou os agressores, ele tirou as partes afetadas e agora ele vai fazer o quê? Ele vai reparar, ele vai refazer uma nova estrutura. O carro quebrou a peça, você tira a velha e põe a nova, né? O nosso sistema imunológico ele faz isso, ele vai lá, tira as peças velhas e ele vai começar a produzir uma peça nova e colocar no lugar. Então ele vai refazer a estrutura, com isso você tem também a reforma das funções daquele tecido afetado e o seu corpo volta a funcionar. Quando ele chega nesse ponto, ele concluiu o processo. Ok? Ele concluiu o processo. Então, a inflamação cessa. Então, a inflamação ela tem início, meio e fim. Para a grande maioria dos casos, esse processo ele costuma levar mais ou menos 3 dias. Salvo, lógico, que uma grande doença, um grande trauma, tem um monte de coisa para reparar, então, logicamente, vai levar mais tempo. Mas, em geral, em 3 dias, o nosso corpo ele faz esse processo inteirinho. O que deveria levar 3 dias? Uma semana, 10 dias, 15, 20, um mês. O que é isso? Inflamação crônica. Alguma coisa está errada ali dentro. O processo já deveria ter sido concluído, ok? E aí, se existem essas duas fases, como o nosso corpo sabe em qual fase ele deve estar? Como é que ele sabe se ele tem que atacar? Como é que ele sabe se ele tem que reparar? Quando ele começa um, quando ele para outro? Eu falei que ele é inteligente, mas ele fica curioso, né? Como é que ele faz isso? O que será que está acontecendo lá dentro? Então, vamos entender como que o nosso organismo entende quando ele começa a atacar, quando ele para de atacar, quando ele começa a reparar, como é que isso aqui funciona. Nós temos dentro do nosso corpo os elementos responsáveis pela comunicação, pela transmissão de informação. Esses soldadinhos, eles são chamados de interleucinas. É um nomezinho estranho, mas é só para vocês saberem que ele existe, e a gente vai entender o funcionamento dele, qual é a função dele. Então, dentro desse sistema imunológico, existem vários soldados com funções diferentes. Alguns deles são responsáveis pela comunicação, por transmitir mensagens. Esses mensageiros são chamados de interleucinas. O que eles fazem? Essas interleucinas, eles vão ativar os operários, os soldados do sistema imunológico, que são responsáveis por destruir ou por construir. Então, essa interleucina, esse mensageiro, vai falar: soldados de defesa, ataquem. Aí, opa, é a nossa vez. Aí os soldadinhos de defesa vão lá na fase 1 e começa a fazer a fase de proteção. Aí, essa interleucina, ela sabe quando o processo já chegou no ponto correto. E ela fala: parem, soldados de reparação, começa. Então, esse daqui é o quê? É o diretor, é o general, é aquele que manda, que administra. Imagina num grupo de 10, 20, 50 pessoas, por mais que todo mundo seja amigo, tenha boa vontade, tenha iniciativa, se não tiver alguém mais ou menos ali controlando essa bagunça, o negócio fica sério, Pelo menos sempre tem alguém que os outros sabem, que vão lá e vão perguntar: ô Mário, o que eu faço agora? Precisa de alguma coisa? Vai jogar o lixo ali para mim. Então sempre tem alguém ali meio que intermediando aquele trabalho para que a gente tenha uma ordem, tenha um sistema naquele trabalho, porque senão ou 2 pessoas fazem a mesma coisa e é um desperdício, e aí ninguém faz uma outra coisa e aquilo fica sem fazer. Então a interleucina é o comandante, é o diretor. Essa que é uma substância, um tipo de proteína, é essa substância que vem dar ordem no nosso organismo. Ok? E aí esses mensageiros, que são desses 2 tipos, então existem as interleucinas pró-inflamatórias, a favor da inflamação, que vão dar o início do processo. E as interleucinas moduladoras, modula, regula, equilibra, vai até o ponto certo,
que são aquelas que vão parar. Ó, concluiu, chega. Ok? Então, 2 tipos de interleucinas. E como eu falei, normalmente a gente tem mais ou menos 3 dias nesse processo. E aí, falando então sobre essa resistência, né, para que o nosso sistema imunológico esteja lá em cima, funcionando bem, mantendo a gente saudável, né, sem grandes problemas. Para que a gente tenha essa resistência de campeão, significa que a gente precisa aceitar a informação. Então, a primeira visão, o primeiro conceito que eu trago, que eu gostaria que vocês, né, com calma e com sinceridade, procurassem assimilar, é mudar essa resistência natural que a gente tem da inflamação. Inflamação não é um vilão, inflamação não é um problema. A inflamação é um recurso do nosso sistema imunológico. O problema é quando ela está desregulada e ela não cumpre o que ela deveria cumprir. Ok? Então essa é a primeira questão. Resistência e inflamação são 2 coisas que estão juntas. Uma pessoa que não passa pelo processo de inflamação, ela não consegue se recuperar de nenhuma doença. Por isso que quando está desregulado, eu falei que a inflamação crônica, o que causa doenças degenerativas. Porque você vai ficar o quê? Só na fase da destruição. Tá? Você faz um buraco no tecido do sofá. Só que no nosso caso, o tecido do sofá é o osso, é o músculo, é o fígado, é o rim. Você fica cavando um buraco nas suas estruturas. Okay? Deu para entender isso? Faz sentido? Legal. Então, como que esse processo se inicia? Né? Eu falei que tudo começa da inflamação, então, como que é o início da inflamação no nosso organismo? Primeiro começa no intestino. Então a gente tem a inflamação do nosso intestino. Depois ele vai alterar a microbiota, que é a nossa flora intestinal. Nós temos uma quantidade imensa de bactérias benéficas no intestino, com várias e várias funções, não é um tipo, são vários grupos, várias cepas diferentes de bactérias, que elas têm função de estimular o movimento, de absorver nutrientes, de combater as patógenas, enfim, tem uma série de funções. Então, quando você está com o intestino inflamado, a primeira coisa que acontece é matar essa população benéfica, e o que acontece? Surge a população de bactérias patogênicas no lugar. Isso faz com que a nossa resistência, a nossa imunidade comece a diminuir. Por quê? Uma porcentagem alta da nossa imunidade acontece no intestino. 80% da nossa resistência começa no intestino. Não é um pouco, 80%. Então imagina o que acontece quando o intestino começa a ter problema. Com certeza vai travar tudo. Né? Então a imunidade cai e aí depois a gente tem uma alteração da permeabilidade intestinal. O nosso intestino ele tem a mucosa e essa mucosa ela tem várias funções importantes. Reabsorver a água para a gente não desidratar, deixar passar nutrientes que foram assimilados ali, proteger contra bactérias patogênicas, proteger contra elementos tóxicos. Então a mucosa é um filtro, ela deixa algumas coisas passarem e não deixam outras passarem. Quando a gente tem uma alteração da permeabilidade, ela fica mais esburacada, ela muda para aquelas peneiras de malha grande, aí tudo passa, tudo passa. E aí a gente começa a ficar intoxicado, começa a ficar com bactérias, né, patogênicas, porque mudou a permeabilidade, porque todo esse processo anterior aqui que eu citei, ele vai agredindo a mucosa, ela vai ficando toda machucada. E aí depois, a inflamação que estava no intestino, ela vai fazer o quê? Avança para outros órgãos e sistemas, porque agora a defesa, que era a mucosa, está alterada, então vai começar a subir para o nosso corpo. Isso evolui para um processo degenerativo, daí você tem ataque de tudo quanto é lado. Né? Sabe aqueles filmes que tem aquele forte, né? Aquele castelo com aqueles muros altos e um monte de soldado ali em cima e sendo atacado por tudo quanto é lado, mas eles estão defendendo. De repente, conseguem arrebentar uma das portas.
E aí entra aquele monte de inimigo, aí por dentro eles começam a abrir todas as outras portas, e aí entra inimigo de tudo quanto é lado, acabou a batalha, né? Você não consegue mais se defender, estava tudo protegido, de repente abre um monte de porta e janela e agressão de todo lado. Esse é o processo que eu estou descrevendo. Chega nesse ponto, os inimigos começaram a abrir tudo quanto é tipo de caminho de defesa no nosso corpo, e aí vai atacar todos os sistemas. Por isso que a gente entra no processo degenerativo. E aí começa a ter um problema no rim, depois tem um problema no fígado, depois problema com a vesícula, depois problema com o baço, e aí vai, né? Aquele samba maluco dentro do nosso organismo. Quando isso avança mais ainda, esse processo degenerativo, ele avança para processos de degeneração celular, ou seja, da estrutura da célula, dentro da célula. Aqui nós temos as doenças autoimunes e os tumores, quando já chegou no nível celular. Okay? Então, a gente chegar aqui embaixo, começando da onde? Da inflamação do intestino em si. Então vocês percebem o quanto a alimentação ela é crucial na vida de qualquer pessoa. Porque se você não mantém a saúde dos seus intestinos, nada mais funciona. A base fundamental do meu trabalho é manter o equilíbrio de um eixo que integra todo o nosso sistema, que é cérebro e intestino. Se você regula o cérebro e regula o intestino e faz com que os dois estejam conectados, tudo o que está no meio entra em sintonia. Não é à toa que hoje em dia o intestino nem é mais considerado o segundo cérebro. Por muitos especialistas, ele tem sido considerado o primeiro cérebro, não o segundo. A gente tem, fora o cérebro, uma quantidade imensa de neurônios, de células nervosas no intestino. Ou seja, o nosso intestino pensa. Ele toma decisões metabólicas que acontecem no intestino, não no cérebro. Né? Então é algo assim muito, muito importante. Perceberam aonde começa todo esse processo inflamatório? E ele vai ter alteração celular aqui, por causa dessa inflamação toda. Então, com base nisso, eu trouxe algumas reflexões, algumas orientações para a gente conversar, né, sobre essa questão. Então, tudo começa na digestão, tudo começa no intestino. Se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com uma das tradições antigas e muito forte hoje em relação a tratamentos de saúde, que é a medicina tradicional chinesa, quando a gente fala sobre a medicina chinesa, ela é baseada em um conjunto de energias que são os 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal e água. Cada um desses elementos é responsável por um conjunto de órgãos e sistemas do nosso corpo. Esses elementos, eles têm uma relação de controle, de equilíbrio entre eles. Desses elementos, desses 5 elementos, a medicina chinesa considera que se a pessoa tiver uma situação muito drástica, está complicado, ou você não entende o que ela tem, você não sabe por onde começar, na dúvida, comece pelo elemento terra. O que é o elemento terra? Estômago, baço, pâncreas, a digestão. Estômago, baço, pâncreas, a digestão. Quer dizer, está com dúvida, não sabe o que fazer? Começa pela digestão. E eles afirmam que se você regular a terra, você regula 60% do organismo de uma pessoa. Só com a terra, o elemento terra. Então, tudo começa na digestão. E isso avança para o resto do nosso sistema, seja o lado bom ou seja o lado ruim. E o intestino. Então vocês veem que a gente não está falando de melhorar um pouquinho, a gente está falando de 60%. É muita coisa. Né? Então, aí a gente vê a influência da alimentação. Tá? Alguma dúvida? Tudo bem? Então vamos lá. Pensando nos hábitos alimentares, na nossa dieta, entre outras coisas, né? O que causa esse desequilíbrio todo que eu acabei de apresentar e que avança para essa inflamação crônica? Primeiro ponto, alta glicemia. Tá? A alta glicemia no nosso corpo, ela é uma reação que acontece, que quando exagerada, é o que a gente, né, diz que está com muito açúcar no sangue, então você está com um nível muito alto, né? Então essa glicemia, ela sobe muito rápido quando a gente tem o quê? Produtos de alto índice glicêmico. Tá? Então, são duas coisas. Glicemia é
a elevação dessa taxa de açúcar no nosso corpo. O índice glicêmico é uma classificação de cada alimento dizendo o quanto aquele alimento faz subir rápido a glicemia do seu corpo. Ok? Então tem alimentos que você come e a glicemia vai lá em cima. Tem outros alimentos que você come e ela demora para subir. Quanto mais rápido sobe, aquele alimento é chamado de alto índice glicêmico. Então, a gente deve evitar todos os alimentos que são de alto índice glicêmico, porque eles vão subir muito a glicemia no nosso corpo. Açúcar sobe rápido, carboidratos simples, ou seja, raízes e farinhas que não sejam integrais, que tenham pouca fibra, o nosso corpo converte aquele carboidrato em açúcar rapidinho. Tá? Então, carboidrato simples, excesso de frutas doces. Então é só tirar açúcar. A pessoa às vezes fala, nossa, eu não como nada de açúcar, nem os açúcares naturais. Não uso açúcar mascavo, né? Não uso melado, não uso nem mel. Então eu estou tranquila? Não. De repente a pessoa come 4 mangas por dia, meia dúzia de banana, um mamãozinho inteiro, né? Quando tem melancia, 1/3 da melancia numa sentada. A quantidade de frutose, que é açúcar natural que tem nessas frutas, é muito alto. Ué, mas fruta não é saudável? É saudável, mas existe um limite do quanto você pode consumir de frutose por dia. Por quê? Vai subir sua glicemia. Subiu a glicemia, o corpo inflama. Toda vez que a glicemia sobe, você tem inflamação. Ok? Ué, mas a inflamação você não falou que é boa? Por que eu não posso deixar ela subir? Só que aqui eu estou fazendo subir, dando um agressor para o corpo. Por que eu vou ficar dando agressor e fazendo o meu corpo toda hora tendo que reagir? O que acontece com alguém que é muito bom no trabalho, mas começa a ter sobrecarga de serviço? Cansa, adoece, desiste, não é? Então deixa a sua resistência te defender quando for necessário. Não fica dando agressor todo dia para ele. Chega uma hora e fala, não aguento mais, né? Para. Né? Vai cuidar você, eu não quero mais. Né? Então, ficar evitando excesso de frutas doces. Tá? Então, uma dica de como a gente lida com isso. Por quê? Nós não vamos deixar de consumir carboidratos simples, nós não vamos deixar de consumir as frutas que são saudáveis. Então, como é que eu faço? Eu posso dar uma equilibrada. Primeiro, cuidado para consumir menos se você perceber que está meio exagerado. Segundo, quando a gente aumenta na dieta fibras, quando a gente aumenta proteína, já vou explicar aqui por que com cautela, tá? Não pode comer demais, mas o aumento proteico. E quando a gente aumenta gorduras, logicamente as gorduras boas, benéficas, tipo um azeite, a gordura do abacate, a gordura das castanhas e das oleaginosas, né? um óleo de coco, né? Então gorduras boas. Quando a gente tem, junto com os carboidratos simples, junto com frutas doces, você tem fibra ou proteína ou gordura, essa mistura faz com que aquele alimento de alta glicemia ele seja digerido mais devagar. Você atrasa a digestão, então ele não vai conseguir dar o pico da glicemia. Ok? Então por isso que a gente sempre é orientado para consumir integrais. Por quê? O pão branco só tem carboidrato. Um pão integral ele também tem fibra, então a glicemia sobe mais devagar. Não quer dizer que ele não vai engordar, se a questão for peso. Mas em relação à glicemia, a fibra segura essa velocidade de transformação de açúcar no nosso corpo. Tá? Ah, eu vou comer um macarrão. Ah, legal, macarrão. E aí o que você faz? Coloque alguns vegetais no seu macarrão, porque tem fibra. Né? Coloque, sei lá, um pouquinho de nozes, que tem gordura de qualidade. Né? Então sempre que a gente coloca algum desses outros ingredientes ali naquela massa branca, você melhora essa questão da glicemia. Você se protege um pouco mais em relação à inflamação. Ok? Depois, acidez. Agora há pouco eu falei para vocês, junto da inflamação, um corpo ácido é um corpo doente. Então sempre que o nosso hábito tiver um aumento de acidez, a gente inflama o corpo. Primeiro ponto, quando aumenta a glicemia. Segundo ponto, quando aumenta a acidez, que é pH baixo. Né? Então, o que aumenta a acidez do nosso corpo? Carnes, quanto mais proteína de origem animal, mais acidifica. Tá? Então, mesmo uma pessoa que goste ou que possa ter carne na sua digestão, na sua dieta, por causa de uma digestão facilitada, cuidado com a quantidade excessiva. Muita carne torna o organismo ácido.
Tá? Excesso de proteína de todo tipo, não só das carnes, mas cuidado com proteínas mesmo dos feijões, por exemplo. Tá? Por quê? Aqui em cima eu não falei que proteína com cautela? Exatamente por causa desse ponto aqui. O que acontece? A proteína, para ser digerida no nosso corpo, quem participa desse processo são os nossos rins. No processo de metabolizar a proteína, o rim, ele consome cálcio. Então, quanto mais proteína, primeiro, a gente vai ter deficiência de cálcio e as mulheres precisam tomar mais cuidado ainda por causa de osteoporose. Quanto mais proteína, mais você acelera a osteoporose. E quando você está eliminando, perdendo cálcio, o cálcio é um elemento que ele serve para tamponar, controlar pH no nosso corpo. Quanto mais cálcio você perde, mais ácido fica o seu organismo. Então, proteína em excesso causa acidez no nosso corpo, perda de cálcio e prejudica o rim. É uma coisa perigosa, principalmente se a pessoa já tiver alguma fragilidade renal, precisa tomar mais cuidado também. Açúcar, aí ele entra em quase tudo, né, em termos de prejuízo. O açúcar também acidifica, ele aumenta a glicemia e acidifica, faz os dois, causa os dois problemas, né? Farinhas brancas, né? E baixo consumo de folhas, ou seja, consumir pouca folha, pouco vegetal, acidifica o nosso corpo. Tá? Então, quanto mais vegetais, melhor. Tudo bem nesses primeiros itens? Alguma dúvida? Legal? Então, terceiro ponto, que é exatamente a orientação que vem da alimentação viva. Quando a pessoa tem um consumo muito pequeno de alimentos crus, saladas cruas, frutas cruas, sucos naturais, quando o consumo de alimento cru, sem aquecimento, sem congelamento, é muito pequeno, e para a maioria das pessoas, normalmente não passa de 3% da dieta. Isso é muito, muito pouco. A gente não tem alimentos vivos, a gente não tem energia vital, que é o que só existe em alimento cru. Você aquecer o alimento acima de 42 graus, você destrói a energia vital do alimento. Ah, então ele não serve para mais nada? Serve. Proteína tem, vitamina tem, fibra tem, água tem, sal mineral, a parte material está toda ali no alimento. Mas quando você aquece acima de 42 graus, e todo o processo da nossa culinária é mais de 100 graus, você destrói o quê? Só a energia vital. Qual a importância da energia vital? Regeneração celular. Lembra da listinha da inflamação começava no intestino? E aqui embaixo ele estava no nível da alteração da célula. Para a gente proteger exatamente essa parte de regeneração celular, a gente precisa de alimento vivo, alimento cru na nossa dieta. Só ele tem essa energia de reparação celular. Eu gosto sempre de dar o exemplo da diferença do nosso corpo e dos animais. Quem estava aqui em setembro ouviu isso, né? Quando você pega qualquer espécie animal, você verifica qual é o tempo necessário para que a estrutura óssea esteja na fase adulta daquele animal. Quantos anos leva? 5 anos. Você pega esse tempo e multiplica por 6 ou 7. Esse é o tempo de vida daquele animal. Todo animal vive o equivalente a 6 ou 7 vezes o tempo necessário para a sua estrutura óssea ficar madura. Todo animal respeita isso e funciona. Quanto tempo em média leva para os nossos ossos ficarem adultos? 21 anos. 7 vezes 20? 140. O ser humano deveria viver com saúde e qualidade 140 anos. A gente vive em média 70, 80. Por quê? Porque a gente dá nutriente, mas não dá energia vital. A gente não repara as células, não regenera os órgãos. Isso significa que a gente vive, mas está num processo de envelhecimento precoce acelerado. Okay? Porque não tem alimento vivo na dieta. Tá? Então isso aqui é muito importante. Mais saladas e mais frutas cruas. Refogado não serve. Ah, então não vou mais comer refogado? Vai também. Ok? Mas quando for aumentar o alimento cru, lembre que tem que ser cru. A abobrinha refogada não está crua. Tá? Pode comer também, mas precisa dos dois. O que mais? Desidratação. Todo estado de desidratação acidifica o corpo.
Porque a água equilibra o pH, né? A água dá uma lavada naqueles elementos que acidificam o corpo. Então, toda vez que a pessoa se desidrata, ela fica mais ácida. Tá? Então, a gente precisa se preocupar muito em estar sempre hidratado. E, normalmente, eu dou apenas uma dica, além daquela quantidade normal, a gente precisa de mais ou menos 2 litros de água por dia, tá? Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do peso da pessoa, dependendo da atividade da pessoa. Mas tem um ponto que a maioria das pessoas assim, não gostam de ouvir, né? A água, para ela hidratar, ela não pode ser gelada. A água gelada não hidrata o organismo. Então, por favor, não adianta a pessoa falar, eu bebo 3 litros de água por dia, por que eu estou desidratado? Às vezes ela tira da geladeira e bebe direto. Então, pelo menos dá uma misturada. O ideal seria temperatura ambiente. Melhor ainda se ela fosse mais morna, né? Ah, mas está muito calor, pelo amor de Deus. Imagina, tomar água morna não dá, mas tudo bem. Então, pega natural, ou pega água natural, põe uma pedra de gelo, sabe? Só para dar aquela refrescada, já vai ficar gostoso, né? Mas não toma água da geladeira. A sua imunidade vai lá embaixo. A acidez do seu corpo vai lá em cima. Né? Todo mundo sabe o que acontece com uma garrafinha de água mineral plástica, né? Pega a garrafinha de água ou uma latinha de refrigerante e põe no congelador. O que ele faz? Estoura, não é? Por quê? Porque a água, quando ela congela, ela estufa, ela altera a sua forma geométrica das células e das moléculas ali, entendeu? Então, quando a água está gelada, aquela estrutura está num formato e num tamanho que não entra na membrana celular. Então você bebe a água gelada, ela fica no corpo, mas ela não entra na célula, por isso que não hidrata. Ela é muito grande, não passa pela porta. Tá? Então a água tem que ser temperatura ambiente, pelo menos. E olha só, temperatura ambiente, por que eu falei que seria melhor amornar? Temperatura ambiente é o quê? 20, 25, 30 graus? Qual é a temperatura do nosso corpo? 36, 37. Então o nosso corpo ainda vai ter que esquentar essa água ambiente. Agora imagina se ela sai da geladeira a 8 graus. Haja energia para aquecer essa água para depois poder usar. Então, nossa resistência está lá embaixo. Processo inflamatório disfuncional. Isso aqui tem a ver com aquele ataque que eu mostrei para vocês. Tinha, né, o ataque bioquímico, né, tinha o ataque biológico e tinha o ataque biofísico. O biofísico, que é da radiação, né, e tudo mais, ele mexe exatamente na frequência. Então, quando altera a frequência, você vai ter o quê? Um processo, o próprio sistema da inflamação, ele fica desregulado. Ele começa a desregular, por exemplo, por aqui. Então, aí ele fica crônico. Tá? Porque ele não sabe mais como trabalhar. Aqueles soldadinhos, as interleucinas, eles ficaram perdidos, estão com amnésia. Tá? Então, esse é o ponto. Sistema imunológico deficiente, quando já foi realmente identificado que ele está com a imunidade alterada, isso pode acontecer ou porque está fora da frequência, que é o anterior, ou porque faltam, por exemplo, antioxidantes na dieta da pessoa, então a resistência fica baixa, né? Ou porque a pessoa está com a presença de substâncias químicas artificiais industrializadas, que também baixa a imunidade da pessoa. Tá? Então, temos alguns exemplos que são possíveis causas desse sistema imunológico deficiente. Tá? Esse quadro aqui é muito importante. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês querem que eu esclareça aqui? A água alcalina, ela é muito boa, né? A mais conhecida, que eu acho que é o que tem por aqui também, é Ibirá. Né? Ibirá, ok. A água alcalina, ela é muito boa. Que cuidados que a gente deve ter para tomar a água alcalina? Apesar de eu ter afirmado que o nosso organismo ele precisa ser mais alcalino, não significa que vai ter o mesmo pH em toda a parte do nosso corpo. Existem partes que precisam funcionar mais ácidas e outras mais alcalinas. Okay? É que normalmente todas as partes estão mais ácidas do que deveriam, mas não quer dizer que tudo tem que ser alcalino. Um dos pontos é o nosso estômago. O estômago, para fazer a digestão, tem o ácido clorídrico. Você precisa de acidez. Então, durante a digestão da alimentação, ou para fazer sucos, por exemplo, para fazer sopa, não use água pH 10.
porque ela vai alcalinizar o seu estômago e vai atrapalhar a digestão. Então a água alcalina você deve beber quando não tem comida. Ao longo do dia, nos outros horários, pode beber alcalina, junto com comida, junto com sucos, não use. Tá? E outra coisa, essas 3 marcas, né, de água alcalina, a Estrie é o que tem mais vanádio, que é um forte antioxidante. Ah, que legal, que legal. Então, o vanádio ele é muito importante. Tem alguns que são pouco conhecidos e que às vezes a gente tem uma alternativa como essa aqui que ajuda bastante. Parece que o Estrie tem 10 vezes mais que o das outras marcas. 10 vezes mais? Nossa, muita coisa. Que legal, você não sabia. Obrigado por boa informação. Pois não. Agora que eu estou entendendo Oba! Eu adoro isso. Seria essa história de fruta, né? A diferença de você tomar um copo de suco de laranja, mesmo natural, né? E uma laranja picadinha, cortada, ou uma. Pois é. Então, porque eu vejo minha filha dar com meus netinhos de manhã fruta com fibra. Além da fruta cortada, fibra também. Assim, mas eu acho muito legal, sabe? Por que não dá uma vez o suco? Né? Já bate tudo, toma no copo é mais prático, né? Não bate tudo. E uma outra coisa que eu observei, na época que minha filha estava com diabetes gestacional, ela não podia tomar suco. Ela podia comer a fruta, mas não tomar suco. Ela podia até comer um pedaço de chocolate, mas não tomar suco. Exatamente. Porque é muito rápido, diz que sobe muito rápido. Muito bem, excelente observação, é isso mesmo. São esses detalhes que às vezes a gente não entende, mesmo quando dão orientação, por exemplo, diz, não coma fruta, evite, ao invés de tomar suco, a pessoa fala, não é bobagem, isso deve ser moda. Né? Por quê? Porque não entende isso que eu estou explicando para vocês. Aí parece que é uma coisa estranha, mas quando você entende de onde vem, você fala, então é por isso. Né? Então, por exemplo, quando você pega uma fruta e bate, e normalmente quando a gente faz um suco de fruta, pelo menos a maioria das vezes, a gente ainda coa. Né? Porque assim, quando você bate, ela já altera, porque você destrói uma série de estruturas da fibra, ela já fica mais difícil do que a fruta. Agora, se além de bater e fazer o suco, você ainda coa, você tirou toda a fibra, o que você tem ali é um líquido com muita frutose. É uma overdose de glicemia para o seu corpo. Entendeu? Por isso que vai lá em cima. Então, por exemplo, um diabético, dependendo do grau, ele pode comer, por exemplo, uma batata frita. Mas ele não pode comer batata cozida. Mas ele pode fritura? Por quê? Porque a batata cozida é carboidrato puro disponível para virar açúcar. A batata fibra, por ser frita, tem a gordura, a glicemia sobe mais devagar. Mas a fritura ela não é saudável. Mas a questão do diabético é essa alteração glicêmica. Não é se é saudável ou não, mas não pode alterar aquilo que está acontecendo com ele. E no caso do suco, é a mesma coisa. Se a pessoa tiver algum tipo de dificuldade ou alteração de fígado, ela deve tomar muito cuidado com sucos batidos. Porque o fígado é que tem que dar conta desse processo todo do açúcar. Né? É o fígado junto com o pâncreas que controlam a questão da insulina, que vai controlar a glicemia no nosso sangue. Né? Então, pessoas que têm problema de fígado ou de pâncreas, tem que tomar cuidado com o suco, mesmo que seja natural, feito em casa. É mais complicado. Na medicina chinesa parece que a glicemia, na verdade, tem que tratar o vaso. Porque o vaso é muito sangue. E tem que ser um sangue bom. E para ser sangue bom, aí ele entra em choque com aquele baixo consumo de alimentos vivos. O que eu estou fazendo, né? O tratamento do baço, né? Na medicina chinesa. Então eu preciso evitar 10 horas da manhã alimentos crus. Sim. E também não posso comer, por exemplo, alface, saladas eu não posso comer, alimentos crus, frutas. E se for também comer frutas, às 10, preferência dá uma aquecida. Isso no caso do pâncreas. Isso. Aí o que acontece?
Eu disse lá no início da nossa conversa que eu me preocupei em estudar praticamente todos os principais tipos de dieta. Então, quando a gente fala da alimentação viva, uma das primeiras coisas que eu identifiquei foi um aparente choque e contradição com algumas questões da medicina chinesa e com algumas questões também da medicina indiana, que é a ayurvédica, por causa dessa questão do alimento cru. Por quê? Na medicina chinesa considera que o alimento cru ele é muito yin, ele é muito frio. Então, os órgãos que precisam trabalhar mais quentes, quando tem muito alimento cru, você esfria ele. Então, o que significa? Quando a pessoa tem esse desequilíbrio específico e ela está naquela fase de tratamento daquele órgão, tudo bem, faz sentido ela não consumir. Mas depois que ela consegue equilibrar, ela precisa aumentar. Por quê? Você fala, mas o cru ele é muito yin, ele é muito frio. Mas se você pegar todos os alimentos crus e você olhar uma tabela de classificação de yin e yang, tem alimentos que são yin, tem alimentos que são yang. Por exemplo, gengibre. Gengibre é yang, muito yang. Pimenta, pimenta é yang. Até que fala, né? Se quiser qualquer coisa, acrescenta pimenta. Exato. Então, quer dizer, não é que você não pode ter alimento cru. Você vai precisar ter alguns alimentos que sejam mais yang para poder equilibrar essas duas energias, entendeu? Então, existem dicasinhas, detalhes nessa questão que às vezes à primeira vista parece que é contraditório. Né? E outra coisa que eu aprendi, né? Como eu sou diabética há mais de 40 anos, posso tomar mel tranquilo, desde que eu não misturo com frutas. Por causa da frutose, que aí reage. É verdade, não é porque eu estou comendo, eu como mel assim, à vontade. Como água. Minha diabetes não só Mas você mistura mel tudo assim? Eu como mel com pão, mel com, às vezes põe um pouco de pimenta. Não, quando eu sinto muito cansaço, muito desânimo, é porque ela dá uma... só com um pouco de pimenta com mel. Tem um preparado que eles chamam de tônico ayurvédico, né, da medicina indiana, que ele é um preparado que vai, né, água, vai mel, pimenta, acho que um pouquinho de cúrcuma e um tiquinho de gengibre. Quando a pessoa está com a resistência muito baixa, com uma pneumonia, alguma coisa assim, você toma 3 dias. Só se a pessoa tiver um problema muito sério de pressão. Porque senão, por causa dessa mistura, aí vai também o sal rosa. Então, como tem essa mistura dessas energias e desses ingredientes, ela dá um up no sistema imunológico, mas ela não sobe a pressão, a não ser que seja uma situação muito delicada. Aí com certeza precisa tomar cuidado. Deficiência de urim. Alguma outra coisa. Legal. Então, viram como faz sentido? Às vezes uma coisa que a gente ouve, é saudável. Mas peraí, é saudável como? Né? Em que base você está falando que é saudável? Você precisa saber como é o funcionamento daquilo. Às vezes, para um pode ser, para outro não necessariamente. Ok? Então aqui, como a gente de forma prática pode começar a melhorar, né, o nosso organismo nessa questão da imunidade baixa. Tá? Então, esse processo de reversão da resistência, ela está relacionada, assim, em termos técnicos, digamos assim, né? Ela está relacionada ao quê? A você eliminar toxinas, porque a toxina no nosso corpo derruba a nossa imunidade, deixa ele intoxicado, frágil, pesado, corrigir a dieta, né, de acordo com algumas coisas que a gente já conversou, corrigir o funcionamento da digestão e do intestino, que tudo começa lá, tá? Alcalinizar o nosso organismo e corrigir a frequência tanto da inflamação quanto daqueles órgãos que foram comprometidos. Então aqui a gente tem assim um resumão de tudo que a gente veio conversando até aqui nos slides anteriores. Tá? Então, de forma prática, é isso que eu observo e uso como método quando eu trato uma pessoa. Esses pontos eles precisam ser corrigidos, senão você não consegue fazer a pessoa melhorar. Estou copiando, então vocês vão elogiar. E o álcool? Como é que age tudo isso? Álcool. O álcool ele só é benéfico em alguns casos e na forma de medicamento.
não na forma de drink. Né? Então, por exemplo, tem alguns medicamentos que eles só vão fazer o efeito que eles precisam quando ele é feito com álcool de cereais, por exemplo. Né? Então, alguns florais, algumas tinturas, algumas homeopatias, porque dependendo de qual é o ingrediente daquele composto que a pessoa precisa ingerir, quando ele é, por exemplo, lipossolúvel, para que ele seja assimilado de forma correta pelo fígado, então às vezes ele é preparado no álcool, porque daí nesse caso o álcool vai facilitar a assimilação daquele componente pelo seu fígado. Então em alguns casos ele tem essa função. Fora isso, não existe nenhum benefício do consumo de álcool. O álcool é desidratante. Fora os ataques que ele tem em relação ao fígado, né? Ele é desidratante. Aí algumas pessoas me falam, mas fulano que viveu até não sei que idade, né? Era uma tacinha de vinho do Porto todo dia, não sei o quê, porque dizem, blá, 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 né? O que eu posso afirmar é, porque o álcool em algumas situações dá a impressão de que melhora a saúde daquela pessoa. Porque o hábito alimentar dela é muito ruim. Então você precisa do álcool para fazer uma faxina e uma limpeza no que ela não deveria ter comido e comeu. Então o álcool não é saudável. O álcool entrou como desinfetante. Então você precisa equilibrar a sua dieta, não ficar encharcando o seu fígado, coitado. Nos lugares muito frios. Isso, você pode usar pimenta. A pimenta aquece mais do que o álcool e não prejudica o seu fígado. A pimenta ajuda nisso. Ajuda em quê? No aquecimento do corpo. A pimenta é muito versátil porque ela ajuda tanto a aquecer quanto a resfriar. Vocês percebem que todos os países ou regiões onde o clima é muito quente, se come muita pimenta? México. Engraçado, não é? México, né? Bahia, Coreia, Índia, região ali da Indonésia, Malásia. Por que se come tanta pimenta? Porque a pimenta é uma energia que ela pega o calor interno do corpo, das vísceras, e tira, por isso que a gente transpira. Você está tirando esse excesso de calor do corpo, então ele refresca internamente, mas ele deixa a superfície do corpo aquecida. Né? Então, o álcool para aquecer, assim, ele aquece? Claro que aquece, com certeza aquece, mas a que preço? Tem outros prejuízos. A que preço? Você fica aquecido, mas seu fígado já era, vai ter vários problemas. E além disso, o que acontece? O fígado ele tem uma relação com o coração. Porque pela medicina chinesa, o fígado é elemento madeira, o coração é elemento fogo. O fígado, como a gente pega os pauzinhos para esfregar e fazer fogueira, né? Então madeira gera fogo. Então o fígado, ele alimenta, ele nutre energeticamente o coração. Quando você começa a debilitar o fígado, você vai ter problema de coração. Quem é o órgão responsável pelo equilíbrio térmico do nosso corpo? O coração. Então você toma muito álcool, prejudica o fígado, vai prejudicar o coração. Depois de um tempo, nem a bebida vai conseguir te aquecer, porque o seu coração já era em termos energéticos. Então, água, pimenta, outras coisas, entendeu? Ok? Então, beleza aqui? Corrigir, eliminar toxina para tirar a sobrecarga do nosso corpo, corrigir a dieta, digestão do intestino, alcalinizar o nosso corpo e corrigir a frequência de inflamação e órgãos comprometidos. Tá? Então, nesse ponto é que a gente completa esse conteúdo que foi desenvolvido até aqui, para a gente entender por que esse contexto é chamado de saúde quântica. Tá? Porque a gente tem, então, a alimentação, a desintoxicação, para eliminar tudo aquilo que a gente falou, a desinflamação crônica, óbvio, tá? Corrigir a frequência e regenerar órgãos e sistemas. Quando a gente mexe em todos esses pontos, a gente tem um equilíbrio integral do nosso organismo. Tá? E como que a gente faz isso? Tudo bem? Alimentação, né? A alimentação é uma delas. Não é ela que resolve tudo. E até um certo ponto sim, mas a gente usa outros recursos. Porque vai depender de qual é o estado em que a pessoa está. Às vezes ela está num grau muito avançado, só alimentação, ela resolve, mas às vezes ela vai demorar. E às vezes a pessoa precisa de uma acelerada, né? Então a gente usa outros recursos. Principalmente, a gente vai falar hoje, quando a gente está falando da frequência. Se tiver alterado o nível da frequência, só com a dieta você não consegue corrigir. Porque a gente tem a frequência, que é o mais sutil.
Depois a gente tem a energia, que é sutil, mas ela é mais densa do que frequência. A frequência cria e comanda a energia comanda a matéria, e a matéria cumpre as funções, por exemplo, os nossos órgãos. Então, se você tiver alteração no nível da frequência, a dieta não consegue corrigir, porque ela só mexe no nível material e no nível energético, ela não chega antes. Aí você precisa usar os recursos frequenciais, que quem estava aqui no outro mês, a gente falou um pouquinho, eu vou retomar. Então, olha, quando a gente fala, por exemplo, de frequência, né, aproveitando a sua pergunta, o que é frequência? Né? Como o termo frequência, muitas vezes ele é associado com um sinônimo que é vibração, dá a impressão de que falar de frequência é uma coisa esotérica, é uma coisa que você precisa acreditar. Né? O que é essa frequência, essa coisa sutil? Você tem que ser sensível para perceber? Né? Não, o que é frequência? Frequência nada mais é do que aquilo que a física mede por essa unidade, que são hertz. Isso é frequência. O que é frequência? Qualquer matéria, tudo, esse copo, ele tem uma composição, ele é matéria. Para que ele esteja aqui, você tem uma estrutura de átomos. Tudo no nosso mundo material é formado por átomos, que eles diziam que eram o tijolinho que cria tudo, né? Você vai somando e vira o que você consegue enxergar. O átomo, ele tem toda uma parte extremamente ativa, que são elementos que ficam circulando, que são elétrons e várias outras estruturas que tem ali no átomo. Então, dependendo daquele componente material, essa movimentação cria uma vibração, fica chacoalhando, porque tem alguma coisa mexendo ali dentro, entendeu? Então, essa vibração, essa oscilação, isso é frequência. Então, se ele está vibrando assim, é uma frequência. Se ele está vibrando assim, é outra. Se ele está vibrando assim, é outra. Ou seja, a velocidade, digamos assim, daquela oscilação, ele pode ser medido por aparelhos físicos, e aquela unidade de medida é tantos hertz. Isso é frequência. Então, o que eu coloquei aqui para vocês verem? Apenas alguns exemplos de alguns órgãos. Então, os nossos intestinos, quando eles estão saudáveis, eles vibram a 281 Hz. Significa que, se ele não estiver em 281, se ele estiver em 250, em 220, em 200, a frequência está alterada, a estrutura vai alterar, a função vai alterar, você vai ter o intestino doente. Então, quando altera nesse nível, a dieta não consegue corrigir. Você precisa fazer esse valor aqui voltar para o nível de vibração correta dele. E cada órgão tem a sua frequência, não há dois órgãos com a mesma. Cada um tem a sua, individualmente, que é a forma que ele funciona. E aí, como curiosidade, eu coloquei junto aqui para vocês verem, ó, nota musical. A gente tem algumas notas musicais que têm exatamente a mesma frequência de alguns órgãos. Essa é a base que explica a musicoterapia. Exatamente. A musicoterapia, ela está aqui, ó. Exatamente. Então, os barulhos ambientais, e não apenas barulho no sentido de que aquele som é um som ruim e eu não gosto. Às vezes pode até ser um som que não te incomoda, ou pode até ser um som agradável. Então, por exemplo, agora, ó, tem alguém varrendo ali. Ok? Então imagina se você trabalha num lugar e naquele lugar você tem ali o pessoal de faxina, e dependendo do tipo de trabalho, precisa ser varrido várias vezes por dia o chão. Então pode ser que, dependendo de qual órgão você tenha mais frágil, pode ser que esse som do varrer tenha uma determinada frequência que vai exatamente alterar a frequência do seu órgão. E aí a pessoa adoece e não sabe por quê. E aí procura e não acha causa. Quando que ele vai imaginar que é a faxineira varrendo todo dia ali, porque ele já trabalha há 4 anos ali, e todo dia ele ouve aquele barulho? Você não vai encontrar. Então a questão é, talvez você não encontre o que gerou a alteração, porque é mágico, né? Mas o que você pode fazer é medir o órgão e ver se ele está alterado. E se ele está alterado, você corrige. Como que mudou, não importa. A questão é, faz ele voltar para o normal.
é onde você recupera a função daquele órgão. Mas essa frequência é o ritmo natural dos órgãos. Quer dizer, Isso. se ele está alterado, ele teve uma interferência externa. Se você elimina a interferência externa, se ele não teve, vamos supor assim, aspas, trauma, ele volta naturalmente para ali. Vai depender do quanto ele saiu da faixa. Né? Existe uma faixa aceitável de funcionamento de saúde daquele órgão. Então, se ele está próximo dessa faixa, você tira o ataque externo e ele consegue voltar. Agora, se ele está nas margens muito distantes dessa faixa, ele não tem força para voltar sozinho. Você vai precisar dar um empurrão. Esse fenômeno que aumenta a frequência não é uma ressonância? É ressonância, exatamente. O que é ressonância? Ressonar é você repetir onda. Né? Porque vamos supor, é uma determinada frequência, tem um barulho de determinada frequência, de tal forma que ele amplia o primeiro. A ressonância faz ele ampliar. É não apenas ampliar, o principal é que ele repete, ele copia. Não, mas ele amplia. Amplia porque vai repetindo. Exatamente. Então, por exemplo, se a gente pegar dois violões, né? Colocar um violão aqui nesse canto e um violão naquele canto, digamos que aqui tivesse uma acústica adequada. Né? Se você pegar aquele violão, pegar uma determinada corda e vibrar, a mesma corda nesse outro violão começa a vibrar. Porque a ressonância daquela corda emite aquela onda que propaga no ar, e aí ele vai repetindo, repetindo, repetindo. Quando chega lá, aquela corda que tem a mesma frequência reconhece, porque é a frequência dela. E aí ele começa a chacoalhar também. As outras cordas não, só aquela. É assim que funciona esse tratamento de frequência. Se o seu órgão tem aquela frequência, você pega um produto que tem a frequência do seu órgão saudável. Quando você passa, ele vai ressonar célula a célula e o seu órgão começa a copiar. E aí ele volta ao normal. O fundamento é exatamente ressonância. É isso mesmo. Que são esses produtos que são chamados de frequenciais. Então, isso é o que eu uso nos meus tratamentos. Então, além da alimentação, né? Então, quando já tem uma alteração de frequência, sua dieta não consegue. Então, aí a gente usa os frequenciais. A lista tem mais de 300 produtos, tá? Aqui são só algumas fotos para você ter uma noção. Existe na forma de gel ou na forma de gotas. Tá? A maioria é em gel, a gente passa na pele e aí ele vai célula a célula, mandando aquela informação até o órgão. Então ele vai fazer externo sempre? Quando é em gotas, você pinga debaixo da língua, mas o gel você passa na pele. Porque quando a gente fala de frequência, a frequência propaga por qualquer estrutura e qualquer tecido. Então você não precisa estar dentro. Né? Às vezes a pessoa tem uma alergia na nuca. Se ela passar ele no pé, você corrige a alergia da pele aqui na nuca. Você fala, não, mas você não tem que passar na nuca? Não. É que às vezes por um motivo psicológico, se eu falar para a pessoa passar no pé, ela fala, esse cara é louco, né? É aqui, você não está vendo que está encostando na minha nuca? Aí eu falo para a pessoa, então esse frequencial você vai passar na nuca, onde está a alergia, só para psicologicamente a pessoa ficar tranquila, mas não precisa. É para passar nas costas. Por quê? Aquela frequência, ele vai passar para o seu corpo inteiro. E as partes afetadas vão reconhecer e vão começar a corrigir. E é muito rápido. Quanto tempo leva para ele fazer o efeito no seu corpo todo? Não para curar, né? Mas para essa informação chegar no seu corpo. Aí você vai usar várias vezes durante um tempo, né? 1 minuto. 1 minuto ele espalha no corpo inteiro. É muito rápido. Né? Para vocês terem uma ideia, o que eu gosto de dizer é em relação a essa velocidade. Quando a gente toma um comprimido, que é uma substância química, que tem um efeito bioquímico, essa reação bioquímica, ela leva 1 centímetro por segundo de velocidade. Quando a gente usa um frequencial, o efeito é de 300 quilômetros por segundo. 1 centímetro para 300 quilômetros, não dá para comparar, isso aqui é muito rápido. É muito rápido. Olha, alguns físicos quânticos hoje já afirmam que esse efeito ele já passou a velocidade da luz. Né? Que a gente não tem equipamentos para medir, comprovar isso, mas eles dizem que já está nesse nível. Tá? Então, essa que é a fábrica, né? Ela é brasileira, é a única no mundo. Nós somos privilegiados de ter esse produto aqui. Não tem em nenhum outro lugar do mundo. Só nós brasileiros aqui temos. Inclusive, está tendo aí vários pedidos para isso começar a ir para outros países.
Como que eles atuam? Né? Eles atuam tanto de forma específica, como por exemplo em um órgão, né? No rim, no fígado, na pele, no osso, né? Pode ser direto, né? Para o órgão reaprender aquela frequência correta e as células vão voltar a ser saudáveis e volta a funcionar, mas também em quadros mais complexos. Então, existem protocolos para diabetes, para Alzheimer, obesidade, depressão, disfunção intestinal, menopausa, um monte de coisa. Né? Então, só para vocês terem uma noção de como é que ele funciona. Algumas vantagens que são muito legais comparado com várias outras opções que a gente tem. Primeiro, não tem efeito colateral nenhum. Eles podem ser usados em grávidas, em bebês. Nossa, bebê de que idade? 1 dia de vida. Nasceu, você já pode passar um frequencial nele. Não tem problema. Tá? E eles podem ser usados junto com qualquer outro tratamento. Então, em termos práticos, o que significa isso? E se eu fizer uma avaliação errada e indicar um produto errado para a pessoa? Eu vou prejudicar ela? Não. O único prejuízo que ele vai ter é financeiro. Comprou e não vai fazer efeito nenhum, então só isso. Agora, em relação ao corpo, ela vai ter algum problema? Não. Ah, mas e se o problema for rim e você passou o frequencial de fígado? Você não vai fazer o fígado dele agora copiar a frequência do rim e vai virar uma bagunça? Não. O órgão só reconhece a frequência dele. Né? E eu sempre dou o exemplo de nome que é muito fácil da gente entender. Né? Se o Marinho estiver passando ali e falar, Mário, ele vai procurar quem chamou. Né? Agora se eu falar, João, ele vai continuar andando, ele não vai olhar. Por quê? Porque ele é Mário, ele não é João. O órgão é assim, se você dá a frequência que não é dele, ele não faz nada, ele não reage. Porque não é a frequência dele. Então, por isso que é muito seguro e não tem efeito colateral, não tem como errar. Né? Efeitos adversos não tem. Tá? Por isso que pode ser usado em grávidas ou em bebês. A pessoa está acamada, você pode usar. A pessoa está em coma, você pode usar. Você passa nela, ela não precisa estar acordada para usar. Né? Isso prova que não é crença. Não é porque eu acredito e aí eu acho que vai fazer efeito, ele me explicou assim bonitinho, por isso que eu usei e funcionou. A pessoa está em coma, você usa e funciona. Animal, a gente tem toda uma área da veterinária usando. Animal, você não vai condicionar ele que o frequencial faz não sei o que, por isso que vai ter efeito, entendeu? Você passa no gato, você passa no cachorro, tem efeito. Né? Então não depende da mente, é física, né? É ciência. E pode misturar com qualquer coisa, isso é legal. Às vezes a pessoa fica preocupada e fala, nossa, mesmo, mas eu tomo uns medicamentos muito fortes que eu não posso parar de tomar, vai ter interação medicamentosa? Não. Medicamento é bioquímico. Aqui a gente está falando de frequência. São 2 dimensões de ação, uma mistura com a outra. Não tem problema. Okay? No caso da obesidade, qual que é o órgão? É um conjunto, né? Então, é a questão da inflamação. Eu falei que obesidade é inflamação. Né? O que mais? Inflamação de tudo. Né? De tudo, de várias coisas. Outra coisa, inflamação, obesidade também é um estado de intoxicação. Tá? Qual é a função, uma das funções da gordura? Quando você tem muita toxina no corpo e ele não consegue eliminar e não sabe o que fazer com aquilo, para não ter problemas maiores, ele precisa esconder essa toxina. O que ele faz? Cria gordura e encapsula a toxina. A gordura existe para segurar a toxina. Então, quando você desintoxica o organismo da pessoa, naturalmente ela começa a eliminar gordura, porque ela não precisa mais dela. Ela nem precisa fazer um controle de caloria na dieta dela. No caso assim, de obesidade, você desenvolvida a partir de gestação. Houve alguma disfunção de órgão, a gente precisa avaliar qual foi o órgão que ficou alterado no caso dela. Normalmente, começa na parte digestiva e na parte hormonal. Então ela vai ter, por exemplo, alteração de pâncreas, aí pode ter alteração de resistência de insulina. Então, mas aí que é engraçado. Minha filha é obesa, não tem problema de diabetes, inclusive ela já passou por várias cirurgias, inclusive retirar o crânio, porque quem tem tendência diabética, um trauma desse desencadeia. Sim. Não tem problema de colesterol, não tem problema de pressão alta, e já está com 40 anos. Então, a alteração dela, com certeza, está na frequência. Então, quer dizer, o gel vai ser... Exatamente, porque o que acontece? Eu vou falar daqui a pouco sobre diagnóstico. Por exemplo, eu atendi uma pessoa um mês atrás, aí eu fiz um teste, e aí nas minhas avaliações eu falei, você está com deficiência de vitamina A.
Ela falou, não, tem alguma coisa errada. Eu falei, por quê? Porque há coisa de um mês antes, ela tinha feito um exame de sangue, e no exame de sangue disse que ela estava com excesso de vitamina A. E no meu exame deu falta de vitamina A. Eu falei, você quer entender o que está acontecendo com você? Por que o exame de sangue deu excesso de vitamina A? O que o exame de sangue mede? O que está livre no sangue. Ele só mede o sangue. Se você está com excesso de vitamina A no sangue, não está entrando na célula. Quando você mede a frequência, ele vai te dizer a saúde de como é que está a sua célula e seus tecidos. Então você tem vitamina A livre no sangue, mas você não tem dentro da célula. Por isso que você apresenta sintoma de deficiência de vitamina A, apesar de ter muita vitamina A. Então às vezes você vai medir a pessoa, os exames tradicionais, o pâncreas está normal, glicemia está normal, a insulina existe, não sei o quê. Por que a pessoa é obesa? Porque alterou a frequência. Então, às vezes, aquilo tudo que você mediu não está na célula. Por exemplo, para a gente ter energia, aonde que a gente tem a produção de energia? Com oxigênio dentro da célula. Por isso que o diabético, normalmente, ele tem mais fadiga. Porque não entra o açúcar que está no sangue, ele não entra na célula, não entra o oxigênio, você não tem produção de energia dentro da célula, a pessoa fica com fadiga. Não, porque você vê, só o contrário. Sempre tive diabetes, colesterol, e sempre magra. E o contrário dela, que é obesa e não tem nada desse. E não tem nada. Por isso que assim, é difícil a gente falar, olha, quando a pessoa tem isso, com certeza funciona dessa forma. Cada organismo é um organismo. Por isso que a gente tem que avaliar para ver o que está acontecendo. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão, exatamente o que a senhora levantou e por que eu trago isso. Primeiro, faz parte de um dos trabalhos que eu desenvolvo para as pessoas conhecerem. Segundo, porque chega um ponto que surge exatamente esse tipo de dúvida que a senhora está colocando. Né? Você vai aqui, você vai ali, você checa isso, chega aquilo, e aí as informações que você tem, você olha e fala, não faz sentido. Alguma coisa está errada, o que está acontecendo? Né? Então, quando uma pessoa se preocupa com alimentação, quando uma pessoa se preocupa com saúde, inevitavelmente é uma pessoa que de tempo em tempo, ela vai estar sempre perguntando para si mesma, né? Será que eu estou bem? Eu acho que eu estou fazendo tudo direitinho que as pessoas me disseram que eu tinha que fazer. Eu acho que meus hábitos são bons, mas será que eu realmente estou bem? Quantas pessoas eu não conheço, parece que estão bem, de repente aparece um problemão lá, então eu não sei o que está acontecendo lá dentro. Né? Então, será que eu estou bem? O que eu não estou percebendo? Nem sempre a gente sente. Né? Depois, como eu posso me prevenir de alguma surpresa indesejável? Vou esperar aparecer? Então, normalmente, uma pessoa que se preocupa em estar mais saudável, ela costuma ter esse tipo de questionamento. Então, com base nisso, aí eu pergunto, quantas doenças receberam um nome e mesmo assim, até hoje, ninguém explicou a causa? É muito comum, né? Você vai, procura, faz um monte de teste, diagnóstico, aí o médico fala para você, você tem X. Tá bom. Aí você pergunta para ele, doutor, como é que eu peguei isso? Como é que eu cheguei nessa situação? Não tem explicação, até hoje não descobriram como chega assim, mas você tem isso. Não consegue explicar, né? Então, outra coisa, né? Então, às vezes você não entende como é que você chegou naquela situação. Ou então, até conseguem te explicar, mas não tem tratamento. No máximo vai fazer alguma coisa para diminuir dor, diminuir cansaço, né? Fica naquela situação. Então, isso aqui é muito comum a gente ver. Ou a gente não sabe o que tem, ou sabe o que tem e ninguém explica, ou explica, mas não tem como te ajudar. Né? Então, pensando nisso, o que a gente tem? A gente precisa o quê? De muitos testes para poder chegar a uma conclusão, né? Você faz exame de rim, de coração, de sangue, de eletroencefalo. Nossa, uma bateria vai para tudo quanto é lugar. Você leva uma eternidade para testar tudo que precisa. Então, primeiro, avançou sozinho. Avançou. Tá? Então, primeiro, a gente precisa fazer um monte de testes para chegar numa conclusão. Depois, às vezes, que não é raro, a gente chega ao ponto em que não tem mais tempo para fazer o que é necessário. Como eu falei, por exemplo, no caso da minha mãe, foi a mesma coisa com meu pai. Nós levamos quase 3 anos
para fechar um diagnóstico do que estava acontecendo com eles. E aí, já estava numa situação que não tinha muito o que fazer. Né? A gente ficou um tempão tratando outras coisas que não eram o que estava acontecendo comigo. Então, é muito chegar num ponto em que você estava tratando a doença errada. Então, esse tipo de análise que eu estou apresentando para vocês, tomando esses cuidados, a gente faz o quê? Permite que a gente tenha uma nova luz e soluções, quando a gente observa toxina, inflamação, o nível da frequência, tá? Então, tomando esses cuidados que a gente conversou até agora, a gente consegue o quê? Ter um novo olhar em relação ao que está acontecendo com a gente e, naturalmente, novas soluções, tá? Isso para se precaver de casos avançados, mas também, quando a pessoa ainda não tem nada ou acha que não tem nada, isso também é muito bom, por quê? Você pode prevenir, a pessoa vai se manter saudável. Acha alguma coisa antes do negócio ficar pior, antes de chegar no nível da estrutura, né? Antes de ter uma alteração de função. Isso significa que tudo isso que a gente conversou até aqui faz com que a gente não pense em um diagnóstico apenas tendo como referência a doença. Ou seja, queremos saber o que você tem. Qual é o nome da sua doença? Né? Quero que você me explique o que tem comigo. Né? Então, o foco não é descobrir a doença que você tem. O foco é descobrir como manter o estado de saúde. E não qual é a doença. Tá? Por quê? Na maioria das vezes acredita-se que se você descobre qual é a doença, então você sabe como se curar, logicamente você vai ficar bem. E isso não é verdade. Como a gente viu agora há pouco. Às vezes você sabe, mas não dá para fazer muita coisa. Né? Então, a primeira referência é: muda o foco de ficar procurando a doença e começa a ter o foco em procurar o que mantém você saudável, como você faz para se equilibrar, independente do que você tenha. Por isso que a gente está conversando o tempo todo hoje sobre inflamação. Eu afirmei que todo mundo, sem exceção, quando está doente, está em um estado de inflamação. Significa que você não precisa nem me dizer o que você tem. Com certeza eu vou me preocupar em te ajudar a melhorar o sistema inflamatório do seu corpo. Às vezes é logo a primeira coisa, às vezes tem alguma coisa mais séria, eu deixo isso para um segundo momento, mas em algum momento eu vou mexer na questão da inflamação. Isso é fato, porque é a base que vai gerar esse equilíbrio de saúde. Senão você não consegue sair dessa situação. Tá? Então, a gente pode até se preocupar e ter a curiosidade de descobrir o nome da doença que a gente tem. Mas, além disso, é importante a gente observar o quê? Que órgão, ou sistema, ou processo do nosso corpo precisa voltar ao funcionamento normal. Okay? Então, não qual é a doença que você tem, mas qual é o órgão ou sistema que está alterado. Isso é mais importante. E aí a gente vai ajudar ele a voltar ao equilíbrio. Ok? Com isso a gente tem o quê? Uma grande diferença de tempo. Não perde tanto tempo tentando descobrir o que você tem, mas como está funcionando o seu corpo. Então a gente ganha tempo, isso é muito mais rápido. Tá? Então, por causa disso, é que eu apresentei no mês passado, e aí eu vou resumir para vocês que estão vindo pela primeira vez, né, como que eu faço essa avaliação que eu chamo de check-up quântico. Né? Então, não é um diagnóstico no sentido de identificar a doença, mas é uma avaliação no sentido de identificar qual é o padrão de funcionamento do seu corpo. E a partir disso, a gente consegue saber aonde precisa mexer para voltar ao equilíbrio. Então, o check-up quântico, ele faz a gente sair dessa loucura do escuro, de não saber o que está acontecendo, que bagunça que está no nosso corpo, né? Ajuda a gente a entender por onde a gente começa. Então, vamos mais direto ao ponto, né? Vamos começar mais rapidamente, e a gente consegue fazer essas avaliações todas juntas, tá? Porque uma das coisas que eu uso, que eu vou mostrar para vocês agora, é um aparelho que faz um scan do organismo inteiro da pessoa. Então, ao invés de você precisar fazer trocentos exames em vários lugares, não quer dizer que a gente não precise, às vezes, fazer algum específico que o médico oriente, não é isso. Mas você pode ganhar tempo. Né? Enquanto faz um monte de exame, a gente já consegue ver tudo junto para poder acelerar essa compreensão. Tá? Então, o que precisa ter uma avaliação para que ela traga esses benefícios para a gente? Pus aqui alguns itens que são importantes, que é meio um resumo do que a gente conversou até aqui. Então vamos lá. Primeiro, eu faço uma combinação de tradições antigas, como eu falei no início, tem coisa que às vezes as pessoas acham que é bobagem, que é velharia, que era coisa das nossas avós, né, que era coisa dos essênios,
né? Que era coisa dos druidas, dos alquimistas, isso não é ciência, né? Mas só que durante séculos e milênios eles curavam todo mundo daquela forma, né? Então tem algum fundamento de coisas que vêm das tradições antigas. Então eu combino tradições antigas com tecnologia moderna. É um teste integrativo, porque ele observa o seu organismo inteiro e ele é 100% seguro, porque não tem radiação, eu não vou tirar sangue, né? Então não tem nada desse tipo. Vai analisar o organismo inteiro em um único teste, sem ter que fazer vários exames. Eu faço análise, entre outras, no nível da frequência. Então, quando o órgão está bem, está estruturado, você faz um exame, e aí você leva o resultado, o médico olha para você e fala, você não tem nada. Aí você olha para ele e fala, bom, tudo bem, eu acredito que no exame não deu nada, mas que eu tenho alguma coisa, eu estou sentindo. Eu tenho dor, eu tenho perturbação, não consigo dormir, meu intestino está alterado. Como é que eu não tenho nada? Ah, você não tem nada, está tudo certo com os seus exames. Por quê? A estrutura está certa, mas a frequência está alterada. Então você vai ter problema de função e não vai aparecer nos exames. Então aqui a gente consegue fazer a identificação desse nível de frequência. Prevenção, como eu falei para vocês, se a gente identifica antes da manifestação física, você consegue sofrer menos, né? Já vai resolver antes. E ainda pode ajudar o quê? A indicar exames específicos. Porque como ele mostra, quando está alterado um órgão no nível da frequência, às vezes você não está sentindo nada e nem pensou em fazer um exame do coração, por exemplo. Você não tem nada, mas aí eu vejo aqui, olha, está alterado o coração. Então, se você quiser, quando você puder, procure um cardiologista, faz uma consulta, né? Pega alguns exames de rotina. Então, vá acompanhando antes que o que está na frequência vá para o físico, né? Então, você consegue o quê? Saber que exames ou que especialistas ir procurar e não ter que fazer uma batelada aí com tudo quanto é tipo de especialista. Tá? Então, aqui tem algumas vantagens desse tipo de avaliação. Então, é óbvio que vendo dessa forma, a gente percebe o quão interessante a gente ter todas essas vantagens juntas, né? A gente evita um tempão, evita um transtorno, evita um desperdício de dinheiro e de saúde, né? Então, a minha sugestão para ter essas vantagens, que é o check-up quântico, ele é feito de que forma? Eu faço 2 sessões de avaliação, cada sessão dura 1h30. Aqui em São Paulo especificamente, uma é presencial e a outra eu faço à distância, ou pelo Skype, pelo Facebook, por telefone, enfim, da forma que a pessoa precisar, né? Então, uma avaliação é feita aqui comigo, leva 1h30, a outra, mais ou menos uma semana, 10 dias depois, eu faço à distância pela internet. Ela inclui várias avaliações sobre todos os níveis, que vai permitir o quê? Que a pessoa tenha uma visão integral dela enquanto ser humano. Então a gente vai avaliar nível da frequência, nível de sintoma físico, nível da energia, nível genético, que é pelo tipo sanguíneo, e nível emocional, que é pela personalidade. Então do nível mais sutil até o nível mais denso da pessoa, tá? Que são esses testes aqui. Então, o de biorressonância, que é pela frequência, que eu uso um aparelho. Depois dos 5 elementos pela energia, o tipo sanguíneo, que vai ver a sua questão genética, os sintomas, que é a manifestação física, aquilo que a pessoa já tem ou teve, e o padrão de personalidade, que me fala sobre a parte emocional. Então, quando eu tenho todos esses níveis, eu tenho uma visão total da pessoa. Então, você consegue ver onde é que está o problema. Se for só no físico e o problema estiver nos outros níveis, você não acha a causa. Por isso que eu meço todos eles. Então, com esses 5 níveis, a gente consegue ter uma percepção mais completa da pessoa. Esse é o aparelho, alguns de vocês aqui já usaram, né? Então, nesse aparelho aqui, que ele trabalha junto com um software instalado aqui no computador, ele tem um bastão, né? Esse bastão aqui, ele recebe do computador uma sequência de frequências de todas as coisas que tem no nosso corpo, e aí ele entra no nosso corpo, mede, volta e o computador registra aquele impacto, né? aquela diferença. Vocês já viram um navio? Tem alguns navios que ele usa um sonar, né? um pulso de som. Então ele manda aquele sonar, aquele pulso ele vai até o fundo do mar, bate e volta. Pelo tempo que ele leva para ir e voltar, ele sabe a distância, a profundidade. Pelo tipo de impacto que ele dá lá embaixo, ele sabe se é muito brusco, é pedra, se é suave,
barro, se tem vegetação, se tem coral, né? Então, só pelo sonar, o navio já sabe como é que é o fundo do mar, que material que tem lá embaixo. Esse aparelho faz mais ou menos isso. Ele manda os pulsos para o nosso corpo, bate e volta e ele registra. Aí ele compara com o padrão e ele diz o que está dentro, o que está fora, o que está alterado. Eu acho que eu tenho uma foto aqui. A gente tem 39 relatórios que ele produz. Então, desde a parte óssea, minerais, vitaminas, parte endócrina, imunológica, tireoide, metais pesados, né? Alergias, pele, olho, ficou para trás aqui, tem cardiovascular, fígado, pulmão. Então você avalia tudo para saber como é que está. Então a gente consegue ter uma compreensão da pessoa muito rápida. Em um único momento a gente consegue fazer isso. Tá? Então, aí concluída a avaliação, aí eu, de duas uma, ou a pessoa sai pelo menos com uma compreensão mais clara e algumas informações novas sobre o que ela tem. Ela pode continuar fazendo algum tratamento que ela já esteja fazendo, com o acupunturista, com o físico, com o médico, enfim. Ou, se ela quiser, ela pode dar continuidade e fazer um tratamento comigo. Aí eu indico as opções do que ela pode fazer com aquele resultado que ela teve nas avaliações. Então, hoje ainda eu vou estar aqui, eu tenho vindo uma vez por mês. Né? Então, às vezes eu venho e é possível dar a palestra e ainda ter mais um dia aqui na cidade. Hoje, especificamente, eu vim ontem para fazer atendimentos e fico ainda mais hoje. Então, se tiver alguém interessado em fazer esse atendimento, essa avaliação, hoje até à noite eu ainda fico aqui, é possível. Se não, é possível agendar para o próximo mês. Né? Provavelmente, a gente estava conversando 26, 27, acho que era esse final de outubro, né? Parece que era possível. Então, tudo indica que o último final de semana de outubro é o que eu volto aqui. Provavelmente vou dar uma outra palestra com um tema diferente dos que já foram e também vou estar fazendo atendimentos, então é possível fazer o agendamento também. Tá? Então, um check-up é uma forma da gente evitar aí surpresas desagradáveis, né? A gente previne aí uma série de coisas. E aí, se a gente fizer as pazes com a inflamação, a gente vai poder ter uma resistência de campeão. Então lembre, a inflamação não é um inimigo, é um recurso do nosso sistema imunológico para manter a defesa do nosso corpo. Se a gente não dá um suporte para o sistema imunológico ter a inflamação correta, vira inflamação crônica. Esse é o início de todas as doenças neurodegenerativas, envelhecimento e câncer.